Olá, Home Student, seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. E você que está chegando aqui agora, gosta de conteúdo, quer aprender mais, quer se preparar para o Enem, para os vestibulares seriados, se inscreva no canal, porque tem mais aula por aí. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dos conceitos introdutórios de cinemática, tá? A física do primeiro ano do ensino médio, ela basicamente trabalha com mecânica, tá? E a mecânica, que a gente chama também de mecânica clássica, tá? Que é a mecânica basicamente desenvolvida por Sir Isaac Newton, tá? Ela é subdividida em duas categorias, tá? A primeira categoria é cinemática e a segunda categoria é dinâmica. Então, temos a mecânica, que é subdividida nessas duas categorias. Ok. Bom, a cinemática, o que a cinemática estuda? A cinemática basicamente estuda movimento, tá? Movimento. A dinâmica também estuda movimento. Mas qual que é a diferença da cinemática? A cinemática ela é uma introdução. Ela estuda o movimento sem se preocupar com aquilo que causa esse movimento, tá? Então, quais são os conceitos que a gente vai estudar em cinemática? Trajetória, espaço, o tempo, velocidade, tá? Então, se eu digo, por exemplo, se um carro ele está a 60 km por hora, isso está no domínio da cinemática. Por quê? O carro está a 60 km por hora, ele percorre 60 km em uma hora. Eu não estou dizendo que está causando esse movimento. Eu estou dizendo que esse movimento está lá. Tá? Ele tem esse movimento, esse corpo. Eu não estou dizendo que causou esse movimento. Então, isso está no domínio da cinemática. A dinâmica, por sua vez, ela estuda o movimento e estuda também a causa do movimento. Tá? Então, a dinâmica vai estudar também a causa do movimento. Então, a dinâmica abrange também a cinemática. Bom, o que causa movimentos? Energia, força. Então, esses conceitos de força, energia, trabalho, eles estão no domínio da dinâmica, tá? Bom, então vamos começar. A cinemática estuda o movimento. Para a gente entender o movimento, a gente tem que entender uma série de elementos que compõem, que a gente chama de um modelo. O modelo newtoniano, o modelo da mecânica clássica. Ok? Beleza? Como vocês sabem, a mecânica newtoniana não é a única. Existem outras mecânicas na física. Existe a mecânica quântica, existe a mecânica hamiltoniana, que aí são conceitos que são trabalhados aí no curso superior. Bom, então temos aí movimento. Para a gente entender o que é movimento, a gente precisa entender primeiro o que é trajetória. O que é trajetória? A trajetória ela é o caminho percorrido por um corpo. Isso é trajetória. Trajetória é o caminho percorrido por aquele corpo. Então, se você sai de casa, passa na venda, passa no mercado e vem até a Homeworks, por exemplo, eu espero que você venha nos conhecer, você vai ter um caminho para chegar até aqui, tá? Então, esse caminho é chamado de trajetória. Bom, o segundo elemento que a gente vai definir aqui é o referencial, tá? O que é o referencial? O referencial, a gente utiliza muito o termo ponto de referência. Ponto de referência ou referência, tá? Como que isso funciona em movimento? Tá? Vou explicar de uma maneira mais simples. Se você vem para a Homeworks, você vai descer a praça, quando você chegar na praça, você vai até perto de uma determinada sorveteria, vai passar em frente à prefeitura. Então, o que é praça, sorveteria e prefeitura? São o quê? Pontos de referência. São referenciais, tá? Ok? Daqui a pouco vai ficar mais tangível essa questão aqui de referencial. E ponto material? Bom, ponto material é um corpo do tamanho de um ponto. Tá ok? Um corpo do tamanho de um ponto. Então pensa comigo. O corpo, ele é pequeno ou é grande? Ele é rápido ou é devagar? Está longe ou está perto?
Então pensa para você ver o seguinte, se eu for andar 1 km, se eu for percorrer 1 km, isso é uma distância longa ou é uma distância curta? A gente pode pensar, uma distância curta ou média. Tá, mas e para uma formiga? Para uma formiga é uma distância muito longa. Então essas concepções de cinemática, no que diz respeito, né, a movimento, que é o que ela trabalha, tudo isso é relativo. Então, por exemplo, um elefante. Um elefante, ele é grande ou ele é pequeno? Ele é grande se comparado comigo. Ele é grande se comparado com uma formiga. Mas, se eu estiver num avião lá no alto e estou vendo o elefante lá embaixo, esse elefante é um ponto. É apenas um ponto. Então, essas grandezas, essas concepções para esse modelo newtoniano são o quê? Relativos. Ok. Então, geralmente, na maior parte dos problemas de cinemática, talvez aí 90% dos problemas de cinemática, a gente reduz tudo a um ponto, porque fica mais fácil da gente trabalhar. Porque o ponto, como vocês sabem em matemática, ele tem coordenadas, e eu só preciso me preocupar com apenas as coordenadas daquele ponto. Tá? Então, ponto material é um corpo do tamanho de um ponto. É isso. Ou material do tamanho de um ponto. Bom, lembrando que basicamente a gente consegue reduzir tudo a um ponto, na maior parte dos casos. Um corpo extenso. Um corpo extenso é um corpo, tá, que tem extensão. É um corpo que eu tenho que considerar as suas dimensões. Então, por exemplo, se eu estou perto de um carro, eu tenho que considerar as dimensões daquele carro. Né? Então, se eu estou dirigindo e eu quero ultrapassar um carro, eu tenho que considerar as dimensões daquele carro. Porque aquele carro, para mim, ou aquele carro para o meu carro, eu tenho que considerar a extensão daquele carro. Então, a extensão daquele carro é relevante. É claro, no nosso dia a dia, a maior parte dos corpos que a gente está lidando são corpos extensos. Então, por exemplo, isso aqui é um corpo extenso. Eu tenho que considerar a extensão dessa caneta para eu poder pegar ela. Tá? Agora, se eu deixar ela uns 40 metros de distância, 30 metros, ela vai ser um ponto para mim. Tá? Ok, e aqui a gente chega na nossa última conclusão aqui, que movimento é relativo. Em física, pessoal, movimento é relativo. O que é relativo depende. Tá? Como eu falei para você, o que é pequeno e o que é grande? Depende. Depende. Tá? Por exemplo, essa caneta ela é pequena ou ela é grande? Depende. Em relação a uma bactéria, ela é enorme. Tá? Mas em relação a uma casa, ela é pequena. Então, essas coisas dependem. O que é relativo depende. O que é rápido, o que é devagar. Depende de relação a quem. Tá? Depende de relação a quem. Bom, trocando em miúdos, o movimento é relativo. Tá? Ele depende do referencial. Ele depende em relação a que ele está se movimentando. Tá? E essas concepções elas são muito importantes serem trabalhadas. Então, por exemplo, imagina que você está no carro, tá? Você está no carro e o seu amigo está dirigindo esse carro. Tá? Aí você está numa rodovia, numa estrada, e você está vendo as estradas passando. Aí a minha pergunta é, quem se movimenta? Você está vendo a estrada e você está vendo as árvores se afastando. Minha pergunta é, quem está se movendo? Você ou as árvores? Ou a árvore que você está observando lá do lado de fora? Essa é a minha pergunta, que vai ajudar você a entender muito essa concepção de movimento. Quem seria? Aí depende de quem? Do seu referencial. Se você fixar o seu referencial em você, você vê as árvores se afastando. As árvores estão se movendo para trás. Ok? Se o referencial está fixado na árvore, as árvores estão vendo você se afastar. Ok? A gente pensa assim, não, as árvores estão paradas. Tá, mas ela está parada em relação a quem? Porque em física é permitido, em física é necessário essa noção de referencial. Então, por exemplo, você está vendo um ônibus. Tá? Naquele ônibus tem pessoas lá dentro daquele ônibus. Para as pessoas daquele ônibus, você que está se movimentando, elas estão paradas. Faz sentido, né?
Entenda o seguinte, fixar um referencial é você colocar uma câmera de filmagem naquela coisa. Então, se eu colocar uma câmera de filmagem na árvore, a árvore vai estar vendo você se afastando. Se eu colocar uma câmera de filmagem no carro, o carro vai ver as árvores se afastando. Então, o movimento é relativo, o movimento depende do referencial. Tá ok? Pessoal, essa aqui é uma aula introdutória, tá? A gente vai trabalhar aqui na próxima aula com conceitos de movimento uniforme, tá? Então assista, não perca, se inscreva e até lá.